É sempre assim, hoje terça-feira, também na quinta, a partir das 7h30 da manhã, tem liberdade de opinião no Novo Dia. Alessandro Soares e Hélio Beltrão comentam os principais temas do dia, da semana. É a forma da CNN consolidar uma das suas principais marcas, a pluralidade de ideias. Hoje vamos trazer o caso Master e a defesa militar do Brasil. Começamos o quadro de hoje com o Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro, para começarmos. O Partido Novo apresentou um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Medida que veio depois da divulgação de uma troca de mensagens atribuídas ao dono do Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O partido disse que também vai enviar uma notícia-crime à PGR contra o ministro. De acordo com uma apuração do jornal Globo, Daniel Vorcaro teria trocado mensagens com Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso, pela primeira vez, em novembro do ano passado. Nas conversas, reveladas a partir de dados obtidos do celular de Vorcaro, o então banqueiro narra negociações para tentar salvar o Banco Master. Alessandro, diante dessa movimentação política e dos fatos recentes, a pergunta que fazemos é: caso Master abre espaço para impeachment de ministros? Carol, veja, o pedido de impeachment, se a gente pensar no crime de responsabilidade política, e é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de impeachment, de ministro do Supremo Tribunal Federal, é alguma coisa muito excepcional. É preciso a gente entender dessa forma, porque senão a gente começa, vamos dizer assim, a vulgarizar e a transformar o impeachment numa arma que pode ser utilizada de qualquer forma. Falo isso porque o parlamento não pode impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal por qualquer razão. Precisa ter uma razão fundamentada. E todo o cuidado aqui é pouco. Por quê? Porque se o impeachment é utilizado de maneira, vamos dizer assim, desarrazoada, eu tenho aí a possibilidade de uma intervenção na independência do Poder Judiciário. Dito isso, quando a gente olha a questão do caso Master, quando a gente olha esse pedido de impeachment realizado pelo Partido Novo, o que a gente visualiza? Em primeiro lugar, as investigações ainda estão em andamento. Portanto, se trata mais de um pedido de impeachment precipitado, utilizado de maneira política, talvez mais aí para tentar fazer notícia do que efetivamente para ser realizado e concretizado, né, do ponto de vista da realidade jurídica. E quando a gente vê também a questão de que um impeachment realizado frente a um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso aqui, o alvo fundamental é o ministro Alexandre de Moraes, porque veja, os pedidos estão sendo realizados e parece muito que está tendo uma espécie de planejamento ou orquestração para mirar no ministro Alexandre de Moraes. Mas para isso eu preciso ter uma evidência no caso específico do próprio ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer, Carol, é que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode até pensar no impeachment, mas o impeachment é uma arma, vamos dizer assim, que pode ameaçar o próprio regime democrático. Dito isso, também a gente tem que olhar que eu acho que é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, que o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal possa se concretizar. Falo isso porque, na verdade, você tem uma deterioração institucional muito grande se você submete um ministro do Supremo Tribunal Federal a um processo real de impeachment. Isso significa que, provavelmente, se ocorrer uma abertura de processo de impeachment, se houver uma discussão muito forte que faça com que esse processo se encaminhe realmente no Senado Federal, ano que vem, no próximo mandato dos senadores, etc., provavelmente, acho eu, que qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal jamais submeteria esse tipo de processo, haveria uma renúncia antes. O que nós estamos vendo nesse exato momento talvez seja necessariamente uma espécie de tentativa de forçar o ministro a renunciar mais do que um impeachment, porque senão, veja só, nós vamos ficar quantos meses o Supremo Tribunal Federal vai ficar sendo alvo de ataques sistêmicos, particularmente por uma parte da oposição ao governo, que teima muito em querer um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não pelas razões negativas ou evidências ou provas concretas, mas principalmente pela sua atuação lá no inquérito da fake news, pela sua atuação com relação ao 8 de janeiro. Então, todo cuidado é pouco aqui, Carol, nesse tipo de situação. Alessandro, ainda sobre o caso Master, trazemos agora a manifestação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barça de Moraes. Ela quebrou o silêncio, divulgou uma nota sobre o trabalho do escritório dela junto ao Banco Master. E aí no texto são mencionadas reuniões de trabalho,
para implementar mecanismos de compliance e revisão do Código de Ética do banco. São 94 reuniões, além da produção de 36 pareceres, no período entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Valores do contrato não foram divulgados, mencionados, mas estão estimados em 129 milhões de reais por 3 anos, de acordo com uma apuração do jornal O Globo. Alessandro, essa nota da Viviane Barsi minimiza as críticas ao ministro Alexandre de Moraes? Carol, certamente não. Veja, uma coisa é o contrato realizado, acho realmente assim, a gente olhando de longe, o contrato parece ter um valor exorbitante, ela é esposa do ministro Alexandre de Moraes, a gente pode questionar um monte de coisa, a gente pode começar a pegar o contrato, olhar o que foi realizado, o que não foi, mas não é essa a questão que está posta na verdade, e nem a questão do valor, eu diria. A questão fundamental é que ela recebeu um valor alto, é verdade, mas ela é esposa do ministro Alexandre de Moraes, e esse contrato, o que tudo indica, só se firmou depois que o Alexandre de Moraes assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O que as pessoas querem nesse exato momento, e é isso que vai ser colocado agora nesse momento, inclusive no Congresso Nacional, com ameaças de comissões parlamentares de inquérito, e provavelmente a doutora Viviane sabe que ela poderá provavelmente ser convocada numa comissão parlamentar de inquérito para explicar essa questão, é que as pessoas querem saber realmente o que é que aconteceu. Ou seja, uma investigação deve ser realizada, sim, ela está sendo realizada pela Polícia Federal, ela poderá, dependendo da situação que se coloca, ser realizada pelo Congresso Nacional a partir de comissão parlamentar de inquérito, mas o fundamental é tentar entender basicamente, em primeiro lugar, será que a grande dúvida que se coloca na cabeça das pessoas é a seguinte: será que este pagamento, na verdade, não está encobrindo uma atuação do próprio ministro Alexandre de Moraes? É essa a questão que está posta. E veja, se o ministro Alexandre de Moraes, teve qualquer tipo de atuação, e isso vai ter que ser evidenciado a partir das investigações, tanto da polícia ou mesmo uma comissão parlamentar de inquérito. Se ficar evidenciado que houve atuação do ministro Alexandre de Moraes de maneira muito clara, direta, objetiva, com provas, dolo, etc., nesse caso você tem uma situação gravíssima e essa temperatura, portanto, não vai esfriar só por causa de uma nota colocada pelo escritório, nem mesmo nota do Supremo Tribunal Federal nesse exato momento consegue acalmar o conflito político, até porque nós estamos no ano eleitoral e isso tende a piorar e muito. A gente não sabe o que vai sair daqui para frente nas investigações, a gente não sabe se vão aparecer mais áudios envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, mas o fato fundamental é que essa nota tenta de alguma forma dar uma justificativa com relação ao contrato e, repito, não é isso que está colocado em pauta. O que as pessoas querem saber exatamente é: será que houve uma atuação indevida, antiética de um ministro do Supremo Tribunal Federal? E aí é preciso uma explicação muito clara, direta por parte do ministro, muito clara e direta por parte da doutora Viviane e, por outro lado, é necessário que a investigação também seja clara. A gente viu nos últimos dias toda uma discussão sobre a questão se a conversa existiu, se não existiu, etc. Portanto, eu preciso ter evidências também objetivas e claras, e quando eu falo clara, explicada para a população de maneira didática que as pessoas possam compreender. O que nós temos nesse exato momento é que muitas coisas ainda estão obscuras e muitas coisas para serem investigadas. Vamos ao nosso terceiro e último tema, Alessandro. O Lula recebeu em Brasília o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e durante o encontro, após essa reunião, o presidente Lula falou sobre a guerra no Oriente Médio e defendeu que países como o Brasil e a África do Sul, que esses países precisam se preparar militarmente sob o risco de invasão. Alessandro, o Brasil precisa se preparar militarmente, como diz o presidente Lula? Carol, nós passamos boa parte dos últimos, talvez 20 anos, acreditando na ordem internacional, acreditando nas regras de direito internacional, acreditando que, embora tivesse ali algumas fraturas nessas regras, alguns descumprimentos, que havia pelo menos um norte, uma direção, vamos dizer assim, com relação ao direito internacional, à ordem internacional. Nesse exato momento, nós não temos mais isso. Por isso, tem muito sentido, eu já tive a oportunidade de falar aqui no Liberdade de Opinião, sobre aquele discurso que foi realizado pelo primeiro-ministro do Canadá,
no Fórum Econômico, onde ele fala, olha, há uma ruptura muito clara na ordem internacional. Esse mundo que nós vivíamos lá atrás não existe mais. E mais do que isso, as grandes potências estão indo, particularmente os Estados Unidos da América do Norte, estão indo para cima dos seus desejos utilizando a força. Ou seja, nós estamos nesse exato momento num mundo altamente conflitivo entre as grandes potências, com grandes rivalidades, e aonde os Estados Unidos decidiu, de alguma forma, recuperar uma espécie de política do século XIX, né? Uma espécie de mercantilismo, sei lá, algo do gênero, e está tentando, de alguma forma, atuar utilizando toda a sua força, com direito a sequestro de presidente, né, na América do Sul. Então, nesse caso, todos os alertas foram acionados, não só para o Brasil, para todo o mundo. Não é sem motivos que a França, né, o presidente Macron anunciou a questão de investimentos em ogivas nucleares, não é sem motivos que está todo mundo discutindo qual é o armamento, né, mais importante de você ter no seu país. Todos os países do mundo hoje estão, vamos dizer assim, no mesmo clima, ou seja, afirmar a sua soberania. Qualquer país que queira afirmar a sua soberania, os seus próprios interesses, a sua própria liberdade, necessariamente, infelizmente, vai ter que lidar com uma realidade que é uma realidade onde você precisa ter força dissuasória, você precisa ter força militar. Portanto, o discurso do presidente Lula é um discurso que hoje está no meio diplomático, está no meio militar, e ele é inevitável. Ele é inevitável para a esquerda, ele é inevitável para a direita, ou seja, qualquer linhagem, crivagem de natureza política hoje vai ter que dialogar, vai ter que pensar no ponto de vista da soberania, pelo menos para aqueles que pelo menos têm algum tipo de interesse real com relação ao interesse nacional dentro do seu vocabulário político. Naturalmente, aqueles que não têm isso como parâmetro, Carol, não vai criticar esse tipo de situação, vai inventar algum tipo de argumento, né, para desafirmar, vamos dizer assim, a soberania nacional. Mas qualquer partido político, à esquerda ou à direita, hoje tem essa obrigação de pensar, né, a segurança, e tem que pensar a segurança não só a partir do diálogo internacional, a partir de articulação internacional diplomática, mas também a partir de armamento. Infelizmente, esse é o nosso mundo, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares, aqui com a gente do Novo Dia. Alessandro, obrigada. Até quinta-feira. Até quinta, Carol. Por aqui nós seguimos com o quadro Liberdade de Opinião, recebendo o Hélio Beltrão. Oi, Hélio, bom dia. Bom dia, Carol. E com os nossos temas, caso Master, também essa defesa militar do Brasil. Vamos então ao nosso primeiro tema, nosso primeiro assunto aqui, que vem do Congresso, vem do Supremo Tribunal Federal. Foi protocolado, Hélio, mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Desta vez, o partido veio do Partido Novo e acontece na esteira das mais recentes suspeitas sobre a relação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro do Supremo. Com esse pedido, o Senado já acumula 47 pedidos de afastamento de Alexandre de Moraes da Suprema Corte. Hélio, o caso Master abre espaço para impeachment de ministros do STF? Carol, eu diria que esse caso Master, Toffoli, Moraes, torna inevitável essa abertura de processo de impeachment contra os dois ministros, porque o governador Zema está certíssimo que essa iniciativa é pelo bem do Brasil, bem das instituições. Não se trata de uma birra por não gostar de uma ou outra decisão de algum ministro. A questão é proteger a instituição Supremo Tribunal Federal do completo descrédito, né? Em defesa da nossa República, precisa ver isso. Ontem, o ministro Gilmar, Carol, disse que o vazamento das conversas pessoais do Vorcaro é uma barbárie institucional. Eu discordo. Certamente esse tipo de vazamento não é nada bom e tal, mas barbárie institucional é transformar a mais alta corte do Brasil num balcão de negócios. O caso do ministro Toffoli, o caso do ministro Moraes passaram do ponto de não retorno. No caso do Toffoli, foi uma série de irregularidades que culminaram com uma sociedade com o Vorcaro naquele resort Itaiaia. E a polícia suspeita, inclusive, de crime financeiro. E no caso do Moraes, foram esses serviços de 129 milhões de reais, sem explicação plausível, supostamente prestados pelo escritório da esposa dele ao Vorcaro, mais aquelas supostas mensagens trocadas com o Vorcaro no dia daquela primeira prisão do Vorcaro. Então, como esperar que a população confie num judiciário metido tão fundo nessa história? Mas
o diabo é que esses processos de impeachment dependem, a gente sabe, da caneta do senador Davi Alcolumbre, e o Alcolumbre, né, cujo estado do Amapá, por sinal, botou 400 milhões de reais no Banco Master, veja bem, o Alcolumbre, por enquanto, não quer abrir processo de impeachment, mas a crescente pressão da opinião pública pode sim fazer o Alcolumbre mudar de ideia. Um ano antes, Carol, do impeachment da Dilma, ninguém acreditava que o presidente da Câmara fosse abrir o processo. E abriu. Essas coisas mudam rápido. O Alcolumbre também é um bicho político. Ele sabe que nas eleições desse ano esse tema importa e importa muito. Então a ação política excelente do governador Zema e do Partido Novo chegou no tempo perfeito, em sincronia com essa crescente comoção da população com esse tema. Mas eu acho, bom pontuar, eu acho possível que a direita manobre, Carol, o timing para que esses processos sejam concluídos só na próxima legislatura, para evitar que o Lula nomeie ainda mais ministros. A gente precisa resgatar a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal, Carol. Hélio, você mencionou o nosso próximo tema, que são os trabalhos prestados pelo escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes para Daniel Vorcaro. Em nota, a Viviane Barça de Moraes traz um balanço dos serviços realizados em quase 2 anos. Diz que nunca conduziu as causas para o dono do banco no Supremo Tribunal Federal e que desde a liquidação do Master, o contrato foi suspenso. Hélio, essa manifestação traz qual efeito nas críticas feitas a Alexandre de Moraes? Essa nota consegue minimizá-las? Carol, essas explicações eram muito necessárias, demoraram muito a aparecer, mas foram insuficientes. Vamos por partes. A nota oficial diz que a dona Viviane precisou contratar, por exemplo, mais 3 escritórios para auxiliar em tudo isso. Pulga atrás da orelha. Então, por que o Vorcaro não contratou um escritório já com melhor estrutura diretamente? Qualquer advogado de primeira linha, ou até quem lide com bancas de advocacia de primeira linha, sabe que, dada a nota da dona Viviane Barça de Moraes, não tem explicação plausível para os 129 milhões de reais. Não tem valor por hora, não tem preço de parecer, não tem referência de mercado que justifique esses valores astronômicos. E o pior de tudo é que a nota não nega o valor do contrato. 130 milhões de reais, conforme revelou a jornalista Malu Gaspar. Qualquer um vai desconfiar, como pontuou o Alessandro, que tem mais coisa sendo paga por meio desse contrato. Então, esse filhotismo, essa artimanha de contratar escritório de filho, escritório de familiar de ministro supremo para atuar em casos de cortes superiores, precisa acabar. São quase 2.000 casos com familiar de quase todos os ministros e teve um grande aumento de casos desses escritórios familiares logo depois da posse dos respectivos ministros. Tem cheiro de tráfico de influência, anda como tráfico de influência, tem bico e pata de tráfico de influência, mas querem que o brasileiro aceite isso pacatamente. Acabamos de falar, Carol, sobre o impeachment do ministro Supremo. Esse caso do Moraes justifica bem uma discussão no Senado. O caso do Toffoli também. É mais do que uma prerrogativa, é dever do Senado atuar em casos assim, Carol. E aí, Hélio, vamos para o nosso terceiro e último tema. Uma recente declaração do presidente Lula sobre a defesa militar do Brasil e que aconteceu depois de uma visita de Estado do presidente da África do Sul e também com a expectativa da viagem de Lula a Washington. Lula reforçou a preocupação com a soberania nacional e disse que o Brasil tem que se preparar na questão da defesa, porque, até vou trazer aqui aspas do que disse Lula, qualquer dia alguém invade a gente. Afinal, Hélio, o Brasil precisa se preparar militarmente, como diz o presidente Lula? Carol, o nível do investimento do Brasil em defesa é vergonhoso. Certamente é preciso aparelhar melhor, bem melhor as nossas Forças Armadas. Mas quando o Lula diz isso, é preciso ter cuidado, tem pegadinha aí. Primeiro tem uma questão que é a insistência da realidade, que é a questão fiscal, o dinheiro. Para que o Brasil possa realizar qualquer grande investimento, o governo precisa ter dinheiro. Só que esse governo só aumenta a dívida e a conta vem, a gente sabe, com impostos pagos hoje e impostos futuros. O governo não tem mais dinheiro livre, a gente tem falado isso aqui, não tem dinheiro para investimento. E isso principalmente
por causa do aumento dos gastos em previdência, a pressão dos gastos em previdência que estão aumentando. Então, antes é preciso acabar com a pirâmide da previdência. A previdência corresponde, grosso modo, a metade dos gastos federais, metade. Na última reforma da previdência em 2019, Carol, eu alertei na época que, embora a reforma fosse muito necessária, ia ser insuficiente. E como não atacou o problema estrutural, uma nova reforma ia ter que ser feita logo, logo. Nós já estamos nessa hora já. No Brasil, a gente ainda tem um regime de repartição. Como é que é isso? Cada trabalhador contribui por um bolo de todos os aposentados que vão ser pagos. E desde o ano 2000, é um sistema deficitário e falido, que obriga o governo a tirar dinheiro de impostos para cobrir o buraco da Previdência, das aposentadorias a serem pagas. Mesmo depois da reforma, o Tesouro tem que cobrir o buraco da Previdência da ordem de 500 bilhões de reais por ano. Então, só com uma reforma que enterre essa pirâmide, estabeleça o regime de capitalização, que é um regime que cada trabalhador contribui para a sua própria aposentadoria, é que o Brasil vai poder pensar em investimento militar substancial. É, inclusive, uma questão de fazer uma limonada a partir do limão desses juros reais altíssimos que a gente tem hoje, para custear uma transição voluntária de regime, que é um tema para um longo papo, não cabe aqui. Claro que tem muito mais gordura para cortar, tem mordomia, tem estatal, tem inchaço de máquina pública, tem servidor para caramba, mas a questão da Previdência é crucial. E tem outro problema quando o Lula fala em aparelhar as Forças Armadas, Carol. Ele quer aparelhar as Forças Armadas para colocar o Brasil do lado do eixo do mal, né? Para alinhar com o eixo do mal na geopolítica, ao lado da Rússia, ao lado da China, ao lado do Irã, essas coisas. E deveria ser justamente o contrário. O Brasil tem que ser a maior força militar da América Latina, sem dúvida, mas alinhado com os Estados Unidos e com as democracias ocidentais. Mas é justamente isso que o Lula não quer. Então, Carol, sim, precisamos ter forças armadas mais bem aparelhadas, mas a gente não pode se alinhar ao eixo das ditaduras contra os Estados Unidos. Isso seria jogar o Brasil nas trevas. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, aqui com a gente. Hélio Beltrão que volta na quinta-feira. Bom dia para você, Hélio. Até lá. Bom dia, Carol. Obrigado. Lembrando que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.